Olá amigos, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Bem, hoje vamos ter uma conversa, praticamente uma continuação em que acontece o seguinte. Após mesmo essas situações todas e não sei o que, terminamos uma amizade, nos distanciamos dessa ou daquela outra pessoa e tal, as nossas reações nem sempre são as melhores possíveis. Acaba que naquele sentimento, naquela nuvem toda, daquela dor e etc., nós tomamos decisões e agimos de formas muito insensatas, posso assim dizer, muito pouco analisadas, né? Então, somos grossos, somos etc., muita coisa. E é fruto da reação que a nossa mente tem e não só a dependência que tínhamos, aquela pessoa, aquele apego total, aquela sensação de convivência que tínhamos constantemente. E ser retirado isso, então acabamos por ter comportamentos que todos nós já sabemos, né? Todos nós já sabemos como é que nos comportamos. Então, atualmente eu tenho refletido sobre a dependência em Deus, porque para o cristão, independentemente do que algumas vezes acontece, nós temos um modelo a seguir. Imagina que isso aconteça e você não fica simplesmente triste, mas ficas também com raiva, ficas com vontade de falar sobre essa pessoa, ficas com vontade de desabafar sobre o que aconteceu, sobre o que tinha que acontecer, sobre como foi, como não devia ser. Mas aí você percebe que o Espírito Santo começa a falar contigo, começa a agir na tua vida ao ponto que tu começas a ter uma ação diferente daquela que gostarias de ter naturalmente, ou seja, o teu instinto diz outra coisa. Então eu tenho refletido sobre... Eu gosto do livro de Provérbios, tento ler Provérbios de acordo ao dia. Acho que todo cristão faz isso, qualquer outra pessoa já fez isso. Então eu tento ler sobre o provérbio do dia. Ou seja, do número de provérbios que equivale àquele dia. O livro de provérbios confronta mesmo aquilo que são as nossas ideias, aquilo que são os nossos pensamentos, dá ordem àquilo que se calhar já estivemos a pensar e tudo mais e etc. Então, acontece que o meu pensamento partiu da seguinte pergunta. Como nos comportamos na falta de algo e na presença de algo? Mas agora vamos colocar na vertente, na presença daquela pessoa e na ausência, né? Quando tens aquela pessoa, quando não tens. Quando temos aquela pessoa e está tudo bem, etc., meu amigo, minha amiga, meu boy, não sei o que, minha namorada, meu namorado, aí as coisas estão todas bem. E quando essa quebra existe, tal como eu disse no início já deste vídeo, acontece tudo aquilo que nós já sabemos, que vem à nossa mente e etc. Mas como cristã, claramente, e por já ter passado por situações do gênero, e por estar a passar, né? Não porque aconteceram coisas recentes, mas porque a minha mente, o meu coração ainda sente por algumas situações dessa mesma vertente, então eu ainda tenho buscado estudar sobre o mesmo assunto. Não posso falar dos outros sem falar sobre mim, né? É o que eu penso sobre esse tipo de situações. Então, que comportamentos? Eu comecei a observar, nós nos comportamos de forma diferente. Quando está tudo bem, gostamos, conseguimos abraçar, conseguimos mandar mensagem, conseguimos falar e etc. Mas quando essa ruptura existe, o nosso comportamento totalmente muda. Nós queremos ter outra ação. Acho que antes de ontem ou ontem, eu estava no Facebook, naquela parte em que passo os vídeos, e eu vi o vídeo, não abri o vídeo, mas vi assim o título, que uma jovem corta o pescoço do namorado porque não aceitou o término da relação. Então, só para vermos até onde pode chegar, né? E nós sabemos de muitos outros casos, então nós estamos a ver até onde chega o nosso comportamento depois da quebra de uma interação. Mas para o cristão, a resposta ou o equilíbrio que eu trago hoje é a dependência em Deus. Quando nós dependemos de Deus, Ele nos chama a ouvir a voz dEle, Ele nos chama a segurar a mão dEle e obedecer aquilo que são os seus preceitos. Enquanto eu pesquisava também, encontrei uma passagem em João 15:15 que diz que o Senhor é a videira e nós somos os ramos, né? E quem está nele dá bons frutos, dá muitos frutos. E a palavra do Senhor diz também que não tem como de uma videira sair um outro fruto, não tem como de uma boa árvore sair mau fruto, não tem como de uma má árvore sair bom fruto. Então, se Deus é a árvore em que estamos coligados, as nossas ações são de acordo ao nosso Deus. Mas eu sei que muito ou talvez não, muito pouco ou talvez não, se fala da dificuldade que existe em obedecer ou ser dependente de Deus nestes aspectos. Porque são aspectos que não envolvem só
o nosso espiritual, ou aquilo que é o nosso lado cristão, mas envolve também o que não está nas nossas mãos, que é as nossas emoções, que é o nosso coração, que é controlar a nossa forma de agir a todo momento. É muito difícil obedecer a Deus nesses instantes. Mas se percebermos, Deus tem uma capacidade muito, muito autêntica de cuidar desse tipo de coisas. Você vai observar que você estava com muita raiva e não sei o que você iria dizer, o que você iria fazer, o que queria acontecer. Mas aquela sensação de abrandar, de Deus te dar a capacidade de você parar e não fazer tal coisa, de perceber que depois daí que você não fez aquilo, já estás mais tranquila. Ao pensar assim de forma mais calma, você entende que não seria capaz de ter tal ação. Você entende também que se tivesses aquela ação naquele momento, podia até piorar a situação. Mas muito pouco nós falamos do quanto é muito difícil depender de Deus nessas situações. Quando estamos com dor, quando essa dor vem com raiva, quando essa angústia vem com ódio, sei lá, quando essa angústia vem com a vontade de partir tudo, quando essa angústia vem com a vontade de nem suportar a respiração dessa pessoa, como diz o meu amigo Max, é muito complicado. Então, existem sim dificuldades em depender de Deus, porque muito afronta a nossa natureza, muito afronta a nossa carne, mas existem sim formas de depender de Deus, deixar Deus coordenar a nossa vida, porque se pararmos para observar tudo quanto fazemos ou tudo quanto fizermos nesses momentos de raiva, de ódio, é bem difícil, né? Esperar aquela sensação de não conseguir comer, de falta de ar, de saber que eu vou ali, vou conviver com a pessoa, de saber que eu vou para aí, vou conviver com a pessoa, é muito, muito difícil. Eu, inclusive, já cheguei a me afastar de lugares para esperar aquela sensação passar, para esperar aquela dor passar, para esperar saber me adaptar à presença daquela pessoa e à minha. E ao mesmo tempo vem a sensação de culpa, vem as perguntas de por que essa pessoa na minha vida então, Deus, por que então, não sei o quê. Vem tudo isso, mas sim, existe sim a possibilidade de sermos dependentes de Deus. E sempre que não puderes, sempre que não souberes o que fazer, realmente não faça nada. Já errei muito nesse aspecto. Você sabe que não é para fazer, mas manda mensagem, mas reclamas, tipo, mas não é para você responder sobre isso, mas você responde, mas você fala, não consegues deixar. A razão não vai agir tanto, né? Que a capacidade cognitiva não vai agir tanto, porque você vai estar fragilizado com alguma situação. Então, muito pouco às vezes falamos do quanto é difícil depender de Deus, do quanto é difícil Deus te dizer um não, do quanto é difícil você ter que esperar numa situação que você está a sentir mesmo que se eu não falar, e talvez se eu falasse, talvez se isso, não, mas se eu quisesse falar, não, se eu pudesse falar, não, eu vou mesmo partir isso, e acabou tudo, então eu vou fazer isso, e acabou tudo. É mesmo bem complicado, eu sei que é bem complicado, mas vamos confiar em Deus. A verdade de Deus, Ele sempre nos convida a lhe ouvir e a seguir os seus caminhos. Deus sempre vai nos alertar, sempre vai estar lá no fundo, como dizem, aquela palavra que vai te dizer não, aquela palavra que vai te dar que vai parecer contrária à tua vontade naquele momento. Então, ainda assim, que a nossa carne, que o nosso ser dependa realmente de Deus. Eu faço esses vídeos também para que sirvam de lição para mim mesma. Quero ver em momentos que eu estiver a passar, mais ainda em situações do gênero, e saber que um dia Deus já falou comigo sobre isso. E saber que um dia foi bom ter esperado em Deus e não ter agido como, se calhar, né, a minha intuição. Eu sei, existem pessoas que passam coisas muito difíceis e se calar é muito difícil mesmo também. Eu sei que há cristãos que nesse momento têm de estar calado por causa da situação que ele está a passar. Mas vamos ter em atenção a forma que agimos, o comportamento que temos diante dessas situações. Vamos ter noção de que não é isso que Deus quer que façamos, de que não é o correto, né? Ainda que tenhamos razão, mas o nosso comportamento muitas vezes pode nos levar a maximizar o problema ou a situação. Então esse foi o pensamento de hoje, para que não nos deixemos levar pela euforia, posso assim dizer, pelos sentimentos que vêm numa quebra
né? Por isso hoje vemos situações de pessoas que matam, de pessoas que sequestram, de casais que se separaram e quem sofreu o filho, a namorada lhe deixou, então ele mata o filho que eles tiveram, a esposa está com uma outra pessoa agora, então ele sequestra o filho. E são N situações. O pai não dava atenção, não sabia conversar e o filho foi crescendo com aquele ódio, crescendo com ódio e mata o pai e acontece isso, acontece aquilo. Então, nós que podemos ouvir, nós que ainda temos aqui, né, em vida, ouvidos para ouvir, nós que ainda podemos ter acesso à palavra de Deus e a outros nossos irmãos, pastores e etc., nos falando, nos alertando sobre essas realidades, por favor, vamos ouvir. E vamos lutar contra todo o instinto mau que vem a nós. E os bons também, que não são convenientes algumas vezes. Mas é isso, vamos analisar. E por favor, vamos dar mais espaço à dependência ao nosso Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Escreva nos comentários o que você acha sobre isso. Deixa o teu like. Me conta alguma situação que já se passou contigo ou não, que me possa ajudar, que possa ajudar a outrem. Então, é isso. Deus abençoe e bye!